Nesse episódio, eu tenho a honra de trazer para vocês Moise Politi. Mais de 40 anos de experiência no mercado de capitais, um dos primeiros fundadores, o primeiro fundo imobiliário do Brasil. É com muito orgulho que temos com você aqui hoje. Obrigado. Obrigado, PH, obrigado pelo convite, obrigado, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez e sempre disponível, se quiserem me convidar mais vezes, estou sempre à disposição. Já viram que vai ser incrível esse bate-papo, não percam. Sejam bem-vindos a mais um MZ Playbook, onde eu tenho a honra de trazer pessoas que são referências no mercado. Profissionais para compartilhar um pouco seu background, sua jornada e muito conhecimento com você. Hoje temos um convidado muito especial. Apesar de ser um ex-tenista, uma pessoa que conhece muito o mercado, que está aqui com o meu parceiro de tênis, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, PH. Um prazer grande estar hoje aqui com vocês. O nosso convidado, Moise Politi, que vai dar bons insights sobre a experiência dele no mercado. E para começar, Moise, eu queria, se você pudesse dar uma pincelada aí da sua experiência profissional, como é que você evoluiu nesses 40 anos profissionais e como surgiu a REC Gestão. Bom, obrigado pelo convite. Eu sempre estive em mercado financeiro. Apesar de ter me formado em engenharia civil, toda a minha carreira foi na parte bancária e mercado de capitais. Comecei no Chase Manhattan Bank como analista de crédito, depois trabalhei em M&A, depois em Trade Finance, depois em Corporate Banking, Investment Banking, trading de títulos internacionais, Asset Management internacional, opções exóticas em Londres, no Japão, escritórios na Rússia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel. Então, eu fiz de tudo em mercado de capitais e mercado financeiro. E vim, no final da minha carreira, o início de uma nova fase, me dedicar ao mercado de capitais direcionado ao mercado imobiliário, né? Então, por que isso? Porque num determinado momento nós sentimos, meus sócios da Orinvest e eu, que existia uma oportunidade que ninguém estava explorando, que era mercado de capitais para o setor imobiliário. E aí nós resolvemos começar uma empresa que faria a ponte entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário. Você tinha o pessoal de incorporação e os bancos que faziam financiamento imobiliário, você tinha o mercado financeiro de capitais, mas eles não conversavam. Apesar da legislação já ter sido promulgada pelos órgãos governamentais, que era a legislação de fundo imobiliário e a legislação das securitizadoras. Então, CRI e fundos imobiliários. Aí, em 97, eu tive a ideia de desenvolver esse mercado, convencer meus sócios, e nós começamos a Brazilian Finance Real Estate, 97, 98, e tivemos a sorte, em 1999, de fazer o primeiro fundo imobiliário para investidores de varejo. Já existiam fundos imobiliários anteriores, uns 2 ou 3, mas eles eram direcionados a investidores institucionais. E no nosso caso foi o fundo imobiliário do Pátio Higienópolis, do Shopping Pátio Higienópolis, com os irmãos Malzone. Era setembro de 1999, o shopping estava terminando de construir, faltava 40 milhões e a gente resolveu completar esse volume financeiro para completar o shopping com um fundo de investimento imobiliário com 25% do shopping direcionado a investidores de varejo. No começo foram 600 investidores, foram os primeiros, obviamente é family and friends, né? Então tio, tia, parentes de sócios, todo mundo, 600 investidores. Fizemos esse primeiro fundo para varejo e esses primeiros 600 investidores são aqueles que iniciaram esses 3 milhões hoje, né? Olha que legal. Então, tínhamos 600 investidores no começo, depois 32 mil, depois o mercado tinha 300, 400 mil, agora tem 3 milhões, né? Mas os primeiros foram esses do Shopping Higienópolis. E continuando a jornada, então a partir de 97 e 99 construímos a Brazilian Finance. A Brazilian Finance era uma plataforma integrada de todos os produtos de natureza imobiliária. Então você tinha lá
uma originadora de créditos imobiliários, através de lojas. Você tinha a companhia hipotecária, que fazia empréstimos para aquisição de casa própria e empréstimo a incorporadores. Tínhamos a gestora para fazer a gestão dos produtos de base imobiliária, né? E então essa empresa cresceu muito até que em 2011, final de 2011, chamamos a atenção do Banco BTG Pactual, que quis adquirir essa plataforma. Na época tinha 900 funcionários, 65 lojas, 35 escritórios, 15 bi de fundos imobiliários, 12 bi de securitização. Nós éramos de fato o maior player do mercado. Nosso capital era 800 milhões, nós já tínhamos trazido investidores estrangeiros para cá, Sanzel, do Equity International, GIC, fundo de pensão da família Johnson & Johnson lá nos Estados Unidos, o Caisse de Dépôt et Placement du Québec, que hoje é a Van Rock Cambridge. Então a gente trouxe todos esses investidores, TPG Axon, e então isso chamou a atenção, né, do mercado, e recebemos uma proposta de venda da plataforma imobiliária para o BTG Pactual, e aí recebemos, eu, os meus diretores, sócios, recebemos um convite para se juntar ao BTG Pactual para fazer a integração. Dividimos a empresa em dois, uma parte no PAN, uma parte no BTG. Tinha 2 empregos, um salário, né? Mas tudo bem, era divertido, pelo menos. E aí depois de uns 3 anos eu resolvi fazer um período sabático, né? Saí em abril, maio de 2015. Aí eu não gostei muito de fazer sabático, né? Gosto de atividade, né? É pouco parceiros do tênis. Exato, eu ficava o dia inteiro caçando parceiro, estava todo mundo trabalhando, né? Aí já tinha viajado, tudo. E então, em 2015, eu fui chamado pelo banco UBS de Zurique para montar uma plataforma de produtos imobiliários para os investidores internacionais do UBS. Né? Na época, o UBS tinha algo da ordem de 45 bilhões de euros em produtos imobiliários no mundo inteiro. Era talvez o maior player internacional, e eles tinham a crença de que o Brasil interessaria a esses investidores. Aí fizemos uma parceria. Na época já existia a REC, Real Estate Capital, que tinha sido fundada por colegas meus da Brasília, e desenvolvi a parceria com o UBS e entrei de sócio na REC em 2016. Ficamos com essa parceria durante 3 anos, até que não teve muito interesse dos investidores do UBS, e por força disso o UBS não quis continuar com a plataforma, aí nós ficamos independentes, né? A partir de 2019, e aí nós tivemos a sorte da Selic cair, o mercado entrar na moda, e aí a gente cresceu de 400 milhões para 3.700. Deu sorte. Isso, né? Precisa ter sorte de vez em quando. A sorte acompanha. Acompanha, exatamente. E hoje nós somos uma empresa cuja única atividade é gestão de fundos imobiliários. Nós não fazemos nenhuma outra atividade, nem estruturação, nem intermediação, nada disso. Temos 6 fundos imobiliários, 3,7 bi, a somatória desses recursos, 240 mil investidores, e nós somos uma equipe de 20 pessoas. Legal. E só pegando um gancho aí nesse seu histórico, qual foram os principais desafios que você enfrentou desde o lançamento, a criação dos fundos imobiliários, como eles eram, como nasceram, para como eles estão hoje, né? Que é um investimento hoje mais popular, do varejo. Como é que foi como é que vocês moldaram os desafios para chegar nos dias de hoje? Nós tivemos, obviamente, muitos desafios, porque como quando você trabalha num mercado no qual você é pioneiro, né, você está desbravando muita coisa nova. Sim, né? Então você tem que desenvolver a sua empresa e, ao mesmo tempo, desenvolver a indústria. Né? E desenvolver as novidades junto com o governo. Então, o primeiro desafio foi, de fato, educar o investidor de que ele poderia investir em imóveis através do fundo e não necessariamente através do imóvel diretamente. Então, na época, o investidor brasileiro, ele investia somente em uma casa para aluguel, ou um escritório pequeno, uma salinha para alugar para um dentista ou para um advogado, tal. E não tinha, obviamente, porque ninguém estava fazendo isso, a opção de investir através de fundo imobiliário, que seria
através de um mecanismo mais organizado, onde você teria uma gestão profissional, uma diversificação de risco e poderia fazer investimento de R$1.000 no empreendimento de R$200 milhões, que era inacessível, né? Então, o grande desafio no começo foi dizer ao investidor, escuta, você ao invés de ter o seu nome na matrícula, você vai ter uma cota, né, que é gerida por uma instituição financeira fiduciária e o imóvel fica em nome da instituição financeira, do fundo, fiduciariamente. Então, todo esse processo de convencimento e educação foi muito desafiador. E também o fato de que como vai receber o dividendo, como vai funcionar o dividendo / aluguel mensal, né? Porque a gente fazia essa comparação, né? Então, esse foi um desafio muito grande. Começamos com 600 investidores. Quando vendemos a plataforma, nós tínhamos 34 mil investidores dos 60 mil que era o mercado. Em 2012, tinha 60 mil só. Em 2016... tinha 300 mil investidores. O mercado começou a acelerar a partir de 2019, com 500 mil. E de lá para cá, 3 milhões. Então, esse foi um desafio. Outro desafio é, de fato, mesmo que a legislação já estava em place, né, como se fala, você tinha muitas nuances. Então, aprender como fazer direito um fundo imobiliário, todo o compliance, diligência, tudo mais, isso foi. E outro desafio também foi as inovações. Nós participamos, por exemplo, da primeira operação de sênior e júnior em CRI. Né? CRI é um título representativo de um crédito imobiliário com uma garantia imobiliária e nos Estados Unidos já existia os tranches, né? Então, sênior, júnior, mezanino, kitchen sink, que eram outras modalidades, interest only, que é só os juros destacados, só o principal only. Então, lá tinha isso, aqui a gente só tinha uma série. Então, a gente pediu para a CVM autorização para que nós fizéssemos as duas tranches. Eles autorizaram e falaram, mas não exagera, faz só duas tranches, né? Porque o mercado nos Estados Unidos, em 2008, explodiu porque tinha tanta tranche que... 2008 foi a crise, né? 2008 foi a crise lá. Nós não tivemos isso aqui, porque o nosso era menos sofisticado. Quando eu ia para os Estados Unidos, o pessoal, you're not sophisticated, né? Vocês não são sofisticados, você só tem sênior e júnior. Depois eu ligava, os caras falavam, olha, nós, os não sofisticados, sobrevivendo, né? Ainda bem. Então, isso foi uma coisa. Outra coisa, nós solicitamos à CVM fazer fundo de fundos imobiliários, porque num determinado momento, os investidores da nossa base, eles compravam todas as emissões. Saía fundo novo, o cara comprava, aí ele ficava 25 fundos, ficava difícil de gerenciar. Sim. Então a gente falou, vamos fazer fundo de fundos. Aí você tem um gestor que ele investe em 20, 30 fundos, facilitando o trabalho do investidor pequeno, médio, porque o investidor em fundo imobiliário não são os investidores muito grandes, né? O pessoal de varejo, o ticket médio do mercado é R$30 mil, em média. Então, desenvolvemos o fundo de fundos e também existia uma necessidade de financiar o refinanciamento da casa própria. Na época não existia. Em 2005, a gente pediu ao Banco Central, trabalhamos juntos com o Banco Central em 2005, o ano inteiro, para poder, no final de 2005, o Conselho Monetário Nacional aprovar o que se chamou o Refinance Cash Out, ou refinanciamento imobiliário, onde não era só o financiamento para aquisição, mas se você tinha um imóvel e você precisava eventualmente pagar uma viagem, pagar a escolaridade do filho, você pegava um empréstimo semelhante ao da casa própria, com prazo longo e tudo mais, e era dentro dessa modalidade de home equity que se chama. Não existia no Brasil. Fora. Exato. E a gente que realmente ajudou a desenvolver esse produto, né? E mais algumas outras coisas que a gente inventa de vez em quando. O problema de mercado financeiro é que não tem direito autoral, não tem royalty, então você inventa um negócio, meia hora depois o cara copia e faz melhor. Esse que é o mais triste. Eu estava uma vez estudando em Londres, na London Business School, eu ia lá assim uma vez por ano durante 9 anos, uma semana, ficava lá, business, a nível de pós-graduação. E uma aula, o professor perguntou assim, quem aqui nessa sala não tem concorrentes?
Aí eu olhei em volta, tinha 60 alunos na minha sala, 40 nacionalidades, vários países. E eu levantei a mão, assim, o inteligente, o pioneiro e tal. Aí eu olhei em volta, ninguém. Era o único, estava feliz, o único que não tem concorrente. Aí o professor falou, você se engana. Você deve ter pelo menos uns 5 ou 6 concorrentes que não começaram ainda. E eles estão só te observando os erros, aprendendo com você as coisas. E na hora que o negócio vingar, eles vão te atropelar. Né? Então, e de fato tinha 2 ou 3 grupos já olhando, alguns grupos ensaiando que não deu muito certo, e por nossa felicidade veio o BTG Pactual, né, em 2012, que seria um concorrente potencial, mas adquiriu a plataforma, né? Então foi uma história interessante. História mais que interessante. O teu protagonismo, pioneirismo no fundo aqui tem os ônus e bônus, né? Cortar o mato quando não tem nada na frente, quem vem atrás vem surfando a onda, mas quem vai na frente não é tão simples. O pioneiro simples. leva a flechada nas costas. Mas boa, essa eu gostei. Vou começar mas você sabe uma coisa, quer dizer, eu digo eu, mas não sou eu, quer dizer, meus sócios, colaboradores, Fábio Nogueira, que foi o primeiro sócio que não era sócio do Banco Orinvest, que fez a jornada comigo, depois trouxemos sócios estrangeiros, então teve um trabalho de muitas pessoas, né, para poder construir a indústria o que ela é hoje. Ninguém faz nada sozinho, mas arquitetar essa junção de pessoas do bem, pessoas olhando na mesma direção é uma habilidade. Dorme pouco, 3 horas por noite. Mas você tá sorrindo, bom humor, tá bem jovem, então... É porque eu faço yoga, jogo beach tênis, surfo de vez em quando, mas eu parei de surfar porque eu já não aguentava levar onda na cabeça. Mas agora eu vou no Beyond, fazendo propaganda. Eu vou agora surfar na piscina de onda, que aí é fácil, não tem arrebentação, você já vem na remando e já vai. Pô, você teve os primeiros 600 e tem quase 10% do mercado como cotistas da REC, dos seus 6, 7 produtos. Você pode falar só um pouquinho da estratégia deles, até para o pessoal entender essa diversificação dentro da parte de fundos imobiliários? Sim. Então, nós temos algumas classes de ativos, né? Então, cada fundo tem uma classe de ativo. Um deles é o fundo de CRI, que é o Certificado de Renda Imobiliária, né? Que é um valor mobiliário, título imobiliário, que é lastreado num crédito, num empréstimo imobiliário com garantia em imóveis. Então, esse é uma das estratégias de CRI, é um fundo de CRI. A outra estratégia é um fundo de lajes corporativas, que são escritórios. Um fundo que investe em andares ou prédios de escritórios. Depois temos um de logística, que é um fundo que investe em galpões, né, e centros de distribuição. Depois temos um fundo que é uma mistura, ele é um hedge fund, né? Hoje em dia está na moda hedge fund, que é o multiestratégia, que ele é quase um fundo de fundos com alguns, vamos dizer, investimentos adicionais, não só em fundos imobiliários, mas em outras categorias, como pode entrar em desenvolvimento, pode ser CRI e tal. E recentemente nós desenvolvemos um produto inovador muito bacana. É isso que eu estava curioso. Explicar. É isso aqui que eu estava aguardando. Os outros vocês fazem de olho fechado. Esse produto é bacana. Porque o que acontece é o seguinte, o investidor de varejo ele fica muito preocupado, com razão, quando a cota flutua. Né? E ultimamente, com as variações de Selic, com a política econômica, com o déficit público e tudo mais, os fundos imobiliários tiveram muita volatilidade. Perfeito. Né? E, obviamente, muitos investidores ainda não têm o conhecimento suficiente do que está lastreando aquele fundo. Então, o fundo pode estar caindo, mas o imóvel, o lastro pode ser muito bom, que está dentro do fundo, o ativo. A cota não representa nem o PL, né? Exato, então você tem aquelas distorções onde o valor de mercado do fundo é muito inferior ao valor patrimonial, o valor justo daquele investimento. Bom, aí nós bolamos o seguinte, nós bolamos um fundo de CRI amortizável. Né? Esse fundo de CRI amortizável, nós fizemos o primeiro exclusivo para a FAMI, né? Que foi a junção da Faros com a Messen, e quando eles se juntaram, por acaso eu estava no escritório da Faros, conheci o pessoal da Messen, o pessoal da Faros, eles estavam lá já anunciando, eu falei, puxa, por que vocês não fazem um produto comemorativo da fusão, né? Um exclusivo comemorando que vocês são a maior agente autônomo da XP. O que vamos fazer? Eu falei, vamos fazer um fundo de CRI amortizável. O que é isso? É um fundo de CRI, igual todo e qualquer fundo de CRI,
de renda, né, em títulos de renda fixa, que são CRIs, só que ele será amortizável. Então, a cada mês ele distribui o dividendo e uma vez a cada 6 meses ele amortiza a cota, porque você não reinveste. Então, o portfólio inicial que você investe de 20 CRIs diferentes, você permanece com eles, gerenciando, monitorando, e quando ele vai amortizando, você segura o caixa, uma vez a cada 6 meses você distribui como amortização de cota. Então você retorna o capital. Então, para o investidor ter liquidez no seu investimento, ele não precisa vender no mercado secundário, ele recebe do próprio fundo, como se fosse a cada 6 meses, como se fosse um fundo aberto, né? Mas não é aberto, mas como se fosse. E a previsão é que em 4 anos ele recebe 100% do capital. O fundo da FAMI, por exemplo, ele já recebeu quase 20% de volta em 1 ano e pouco, né? Aí deu muito certo esse produto, aí nós fizemos mais um que chama REC-D, né? Esse não era exclusivo, então tinha investidores geral, né? E esse também, o REC-D, começou em outubro do ano passado, e ele já está com quase 15% de caixa para devolver agora em junho. Essa informação é pública, porque está no relatório mensal. Essa devolução é espontânea ou o cotista precisa pedir? Não, ela é espontânea. O gestor, nós como gestor, a gente faz a amortização, né? Faz o filing, né? Protocola. O único trabalho que o investidor tem que fazer é dizer para o agente fiduciário qual que é o custo médio de aquisição dele. Né? Esse é o desafio, porque muitos investidores ficam desatentos. Se ficar desatento, se cobra imposto de renda sobre o valor mínimo que foi transacionado nos últimos 6 meses. Tá? Então, por exemplo, ele está sendo amortizado a R$100, que é o valor patrimonial. Se ele comprou a 90, ele tem que informar 90, ele será cobrado R$2 por cota. Se ele comprou a 80, ele será cobrado R$4 como imposto de renda na fonte. Então, esse é o cuidado, né? Se ele comprou a 110, ele não paga nada, ele tem um crédito fiscal de R$2. Então, essa é a única nuance, é um começo, né? E a gente faz um esforço grande de educar o investidor e anunciar, olha, não esquece, entra no site do administrador fiduciário e informa o seu custo médio. Né? Mas o bom é que ele está tirando uma preocupação forte do mercado, principalmente os mercados que tem uma sazonalidade que a gente teve aqui nos últimos 2 anos, da pessoa se assustar com produtos por falta de educação ou por até não entender o lastro correto do produto, está acostumado só com os dividendos, aí quando vê um fundo caindo 10%, 20%, entra em parafuso. Entra em parafuso, E é interessante que esse REC-D, a cota dele, ela flutua muito pouco. Ela está lá no R$10, 9,80, 9,70, chega a 11. Né? Não deveria, porque... E quando o investidor ele investe nesse produto, ele tem, vamos dizer, obviamente, se for bem vendido, né, o produto, ele tem, vamos dizer, uma previsibilidade de fluxo de caixa. Então ele fala, eu vou colocar X milhões ou X mil reais nesse produto porque eu sei que eu não vou precisar nos próximos 2 ou 3 anos, eu sei que ele vai voltar a cada 6 meses. Então é um produto bem bacana. No primeiro 6 meses já tem uma amortização. Já. Legal. É sempre junho, dezembro. E cada amortização, o valor da cota, ele vai ajustando. Ele ajusta. O valor patrimonial também, diminui. Ele diminui o volume dele investido. Exato. A cada 6 meses. Exatamente. Muito legal. Nós fizemos uma vez um produto que teve amortização, mas ele não era um programado. Era 2007, o fundo se chamava Max Invest. Era um fundo que os investidores podiam investir para comprar flats. Lembra aquelas flats? Sim. Né? Estava na moda. Exato, estava na moda, 2007, 2008. Ou ele podia capitalizar o fundo com seu flat. Então, a gente fez 650 flats, 70 milhões de reais. Foi o fundo de maior performance, ele chegou a valer 300 milhões de reais. Né? Mas a estratégia era uma estratégia de ganho de capital. A gente comprou 650 flats no fundo e iríamos vender quando o negócio apreciasse, porque estava deprimido em 2007. 2011, os flats apreciaram muito, a gente começou a fazer vendas e devolver o capital. Só que muitos achavam que aquilo era rendimento. Então forçava a cota para cima de uma maneira não adequada. Aí a gente informava, não, olha, um pedaço é amortização, um pedaço é dividendo, então você está recebendo seu dinheiro de volta, não é que você vai receber isso. Mas tudo bem, passamos essa fase. Mas até para as plataformas que fazem comparativo de produtos vai ser um desafio. Exato.
vai ser um desafio para ele quebrar esse dividend yield dividido para entendimento então do mercado. a gente faz 2 lançamentos separados. No FAME a gente faz inclusive em 2 dias diferentes, para o cara poder de fato, o investidor, diferenciar, esse é o dividendo, esse é o retorno do meu capital. Até para ofertar para a tributação. E uma dúvida, até para esclarecer para o nosso público que assiste, que tem muito investidor em fundo imobiliário, e se ele não quiser essa devolução, essa amortização, ele pode pedir para deixar. Não, é compulsório. É compulsório. É compulsório, porque ele tem que sacar e recomprar. Exato. Ele recebe e ele pode reinvestir comprando outras cotas desse fundo ou de outros fundos. Por que é compulsório? Porque todo o regime ele é equitativo com relação a todos os investidores. Tudo que você faz no fundo, ele é para e passo, faz para todos. Perfeito. Então, distribui dividendo para todos, capitalização, emissão, direito de preferência para todos. Então, legal. Mais ou menos isso. Luiz, me fala uma coisa. Você com sua expertise em fundos imobiliários, eu queria que você desse uma pincelada aí sobre como está o momento atual desse mercado de fundos imobiliários, com esse sobe e desce, com essa crise aí de que caiu bastante as cotas de fundo imobiliário nos últimos tempos. Como é que você vê isso e vislumbrando até o futuro? Que momento que a gente está agora, aonde o investidor pode chegar, se é um momento de vender, se é um momento de comprar. Dá uma opinião sua aí para o nosso público, por favor. Essa é uma pergunta difícil, Alexandre. Eu sei, por isso que eu fiz. Então, o que acontece? O pessoal investia em imóvel diretamente, né? E o imóvel estava lá, ele tinha pago R$500 mil e ele não ficava todos os dias vendo quanto valia esse imóvel, né? E se esse imóvel, por acaso, tivesse uma proposta de compra de R$300 mil e ele pagou 500, ele não vendia. Uhum. Tinha essa noção da proximidade do valor da propriedade. Quando nós fizemos, o mercado fez os fundos imobiliários, você distanciou um pouco o imóvel do investidor. Perfeito. E aí, o que era a maior referência? A melhor referência é a cota no mercado secundário. Ao fazer isso, você trouxe um investimento de longo prazo, que é o imóvel, para um mercado de curto prazo, que é cotas líquidas diariamente na B3. Mas trouxe liquidez, que é uma palavra que não existia. Exato. Ao fazer isso, você fez o investidor corretamente comparar também com CDI, que é investimento de curto prazo. Então aí o investidor ele fala, não, mas eu sei que eu tenho um investimento de longo prazo que vale 500 mil, mas hoje é 250 mil. Então ele se distanciou. E o que ele observa? O dividendo mensal. E o dividendo mensal ele compara com CDI. E CDI de 14,25, 15 é muito perverso com relação a fundos imobiliários, porque os imóveis não rendem 15% ao ano, eles rendem entre 8 e 12. Historicamente era 12, né, com o aumento de liquidez no setor, caiu até 8 e tal. Então, o mercado fica muito ruim, muito deprimido com CDI acima de 10. Historicamente, nos últimos 20 e tantos anos que eu trabalho nesse setor, 27 anos, eu observo que quando ele cruza 10%, o mercado sofre, o CDI. E quando o CDI está abaixo, ele é um produto que vira estrela. Que vira estrela. E o mercado não antecipa, ele espera cruzar para acontecer as coisas. Ou entrar ou sair. Então, Alexandre, a esperança é quando a curva de Selic virar para baixo de novo. E nós estamos no começo de um ciclo, no fim de um ciclo de aumento de juros, então logo mais é ponto de compra. A tendência ainda é um pouco ficar, mas já está começando, a gente começa a sentir sinais de que é o começo da recuperação. O ciclo é mais ou menos de 3 a 5 anos, entre baixas e altas, né? O mercado, como sempre, cíclico, né? Eu acho que a gente começa a se assustar quando a gente vê CRA emitido, a gente fez agora de um cliente, pré-fixado 17,8, 17,5. Tá puxado pro tomador. Pro tomador, exatamente. E também você acaba tirando toda a atenção dos outros produtos. Apesar de entrar num CRA com uma liquidez já diferente. Né? E o CRA tem uma diferença. Nós não fazemos CRA, a gente chegou a estudar, mas achamos que não era o nosso perfil, né? O CRA tem uma questão diferente, que é a natureza da garantia.
Perfeito. Então, o CRIA e imóvel, CRA são produtos de base agrícola, então é um pouco mais complexo, né? Vai entrar muito numa avalista, numa safra futura. Exato. Ele tem uma... De um surfista da Faria Lima para o mercado, eu quero ver agora conselhos de um surfista. Eu sei que conselho é difícil a gente dar, mas é muito mais olhando para hoje um investidor. No momento atual de mercado, pegando muito o que você tinha acabado de falar, é mesmo o momento de aguardar, de ter sangue frio, o momento de troca de produtos? O que você sugere para um investidor hoje? Então, o correto, né, em mercado de capitais é você comprar na baixa. Obviamente, você nunca sabe quando é de fato a baixa, porque ele depois você acha que é fundo do poço, abre e tem lá o sapão, né? Mas minha sugestão é comprando aos poucos, fazendo o preço médio, né? E comprar quando sente que é baixa. E quando que se sente que um produto ou um mercado está em baixa, em mercado imobiliário? Quando o valor das cotas, o valor de mercado do fundo é muito inferior ao valor justo. Porque no médio prazo ele tem que convergir para o valor justo. Então, quando você tem essa arbitragem, é o momento de comprar, né? E não é quando está bom, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando, não, eu vou comprar agora que está bom. Não, quando está bom você tem que vender, você tem que comprar quando está ruim, né? É o contrário. E nós estamos num momento que está ruim, esse é o momento de compra, né? Eu não devo fazer esse tipo de recomendação, que daqui a meia hora pode cair mais ainda. Então, não é recomendação de compra, mas isso seria, vamos dizer, uma análise correta, uma decisão de investimento correta, né? Então, assim, só se você puder elencar aí alguns pontos para um investidor leigo que pensa em investir no mercado de imobiliário através dos fundos de investimento, tá? Que pontos que esse investidor tem que prestar atenção para investir a partir de agora? Sim, ótima pergunta. Você pode tomar nota, hein, gente? O que o investidor tem que fazer? O mercado de fundos imobiliários, ele é um mercado que ele provê muitas informações. Diferente de companhias abertas, onde tem informações, mas não com o nível de detalhe que tem nos fundos imobiliários. Todos os gestores e todos os fundos publicam normalmente relatórios mensais. Então, todos os meses, o investidor tem acesso a um relatório muito completo dos ativos que estão lá no fundo, do que o gestor está fazendo, fez no último mês, qual que é o valor de avaliação dos ativos, qual que é a rentabilidade desses ativos, quais são as rentabilidades atuais e ou previstas para distribuição de dividendo. Então, o que eu sugiro para o investidor é estuda o fundo. Então, você quer investir num fundo, não olha só na opinião do amigo, não olha só no dividendo que ele estiver dando, olha o que tem no produto. E a informação está lá, ela é super acessível, né? Então estuda, saiba aonde você está investindo, saiba qual é o nível de risco e exposição que você está tendo através daquele ativo, porque investir, você tem que estar primeiro com o que a gente chama o Risk Adjusted Return, que é o retorno apropriado àquele risco. Mas adicionalmente a isso, você precisa ver qual que é o risco que esse investidor está confortável, né? Tem investidores que estão mais propensos e aceitam riscos maiores. Tem investidores mais conservadores. Então, vê se aquele fundo se adequa a seu perfil e seu conforto de risco, né? E de volatilidade. Então, eu acho que o primeiro cuidado é você saber aonde você está investindo, né? E dá para estudar. E está muito acessível. E tem os consultores, e tem os agentes autônomos, e tem os consultores bancários, e tem as gestoras. Então, você tem um ecossistema muito amigável ao investidor. E essas informações, esses ativos, tanto os imobiliários como fundos de fundos, o tijolo,
eles são abertos a todo o público, o investidor? Sim, super. O investidor ele consegue saber onde o fundo está investindo, Sim. que imóvel que ele está comprando. Sim, por exemplo, os gestores, a maior parte deles, obviamente, protocolam no FNET, nós fazemos isso, nós temos os relatórios publicados no nosso site e a gente faz algo adicional. No fundo, por exemplo, de logística, no fundo de escritórios, que são edifícios e tijolo, como a gente chama, no relatório, se você clica na fotografia do imóvel, abre um YouTube com um drone que vai por cima do imóvel, vê a região, explica o lugar, explica o racional. Ele entra dentro do prédio, o drone, entra no elevador, sobe o elevador. É sensacional. Então, por exemplo, no fundo de escritório, nós temos 9 fotografias que, se você clica, você conhece o imóvel perfeitamente. Sem precisar ir lá. Sem precisar ir lá. E o de logística também. Então, isso é bem bacana. Pois, eu costumo falar que quando o professor é bom, o tempo passa voando. Mas eu volto. Ah, mas eu não... Você já me respondeu a minha primeira pergunta. Mas eu estava super ansioso com esse bate-papo, porque eu acho que até amigos que eu conversei, você é uma unanimidade no mercado, de uma referência no mercado, um cara que estudou muito de conhecimento, um cara que foi protagonista na sua indústria, que acho que ajudou a formar a indústria tanto em transparência, governança. Tudo que você está falando são melhores práticas que ninguém te trouxe, né? Você que criou para ter também essa... O produto só deu certo porque tinha governança, tinha transparência, tinha resultado. Então, primeiro, parabéns. E muitos falam, poxa, pede para ele um conselho de carreira. Então, humildemente, eu queria, se você pudesse dar um conselho para quem te admira como profissional, o que te fez ter uma carreira de tanto sucesso nessa tua jornada aí de tantos anos de mercado, mantendo essa força, essa energia, essa humildade que você tem aqui. E, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui. Puxa, que pergunta difícil. Não, o que eu sempre procurei fazer? Estudar. Né? Eu acho que é importante, quando você vai realizar uma tarefa, quando você tem uma responsabilidade, é estudar aquilo com muita profundidade, para de fato ter um conhecimento, falar com muita gente, compreender a natureza do que você vai estar empreitando, do que você vai trabalhar. Então, eu acho que estudar e conhecer é um diferencial muito grande numa carreira. Né? Então isso é uma coisa. A outra coisa é o drive, é o desejo de você fazer e realizar coisas. Então você fala, não, eu quero realizar, quero concretizar, quero criar, quero participar, quero contribuir com a sociedade. Muito das coisas que nós fizemos, minha equipe, meus sócios, tudo, tinha muito o propósito de prover ao brasileiro acesso à casa própria, sabe? Então, é um propósito enorme, sabe? Prover ao brasileiro melhores formas de investir o seu dinheiro suado. Ele investe, né? Ele trabalha muito, ele precisa poupar, e aí depois ele aplica 2% ao ano, ou perde. Então, todo esse propósito de você ajudar o investidor, que hoje são 3 milhões, é fabuloso isso, a investir melhor o seu dinheiro, até melhor retorno. Que nos Estados Unidos eles estão muito avançados, eles sabem, eles fazem poupança na bolsa, eles, né, em fundos imobiliários, são os REITs, tudo. Aqui no Brasil começou, né, algum tempo atrás, bolsa, né, antes era só poupança, depois renda fixa, depois bolsa, e agora os fundos imobiliários. Então, eu acho que aprendizado é importante, dedicação, empolgação no sentido de que você sabe que você está contribuindo com algo maior, com a sociedade como um todo, né? E uma outra coisa também que é você ter, vamos dizer, um certo desejo de ganhar dinheiro. Porque em mercado de capitais, né, a moeda do sucesso, né, ambição, né? É ambição. Então não é ambição descomedida, onde você está a ponto de fazer loucuras e fraudes e roubar e coisas desse tipo. É coisa, certo, uma ambição que é a remuneração justa pelo bom trabalho que você está provendo à sociedade, aos seus funcionários, aos seus clientes, né? Então eu acho que isso, sei lá, me empolgo quando eu falo. Dá para sentir energia. Uma aula, né? Muito bom.
Pena que a gente estourou o tempo. Mas ele falou que já volta. Já é o primeiro convidado que eu não preciso nem pedir implorar para voltar. Esse assunto a gente ficaria a tarde inteira. Não, você não sabe. Eu pego o microfone e eu fico 10 horas. Você faz jus à sua reputação. Obrigado. Parabéns pelo legado maravilhoso que você está fazendo, tanto para suas empresas como para o Brasil. Foi uma honra, tá? Obrigado. Obrigado mesmo. Primeiro financiamento 30 anos para casa própria fomos nós que fizemos. Olha que porrada. Primeiro financiamento da casa própria. De 30 anos. Olha como muda a vida. Pela Caixa Econômica? Não, nós fizemos direto. O segundo foi o Santander, o terceiro a Caixa. Obrigado. Não preciso nem falar, né? Incrível, uma pessoa super bacana. Vou compartilhar o contato da REC para que vocês conheçam aqui a estratégia da casa, os gestores, todos os sócios aqui do Moise. Até a próxima. Obrigado.